Então, vamos lá. Continuando o nosso módulo 4, falando sobre aprendizagem de máquina. Nossa aula 4, nós começamos a estudar algoritmos específicos e começaremos com os algoritmos de classificação. E o primeiro dos algoritmos que nós vamos estudar é o Navier-Bayes. Me parece que, a rigor, Navier-Bayes é escrito com trema em cima do i. Mas eu não costumo usar essa trema ali, eu particularmente não tenho nem tanta certeza se a trema é real no nome do método, no nome da pessoa é real. Esse módulo, ele apresenta os principais conceitos de aprendizagem de máquina e alguns dos seus principais algoritmos. E o que eu quero que vocês tenham é essa construção teórica fundamental, que foi principalmente o que nós abordamos nas 3 primeiras aulas, e que nós vamos construir um pouco mais dela ao longo dos exemplos dos algoritmos, e vamos usar alguns dos principais algoritmos de classificação, regressão e aglomeração. E o nosso primeiro algoritmo é o Navier-Bayes. Então, nós vamos estudar o Navier-Bayes, e na aba do Navier-Bayes, vamos estudar o Gaussian Navier-Bayes e outras alternativas baseadas em Navier-Bayes. Bom, o método de Navier-Bayes faz uso de probabilidades para realizar a classificação, dado o teorema de Bayes, que está escrito em um texto de 1763, de Bayes e Prince. 1763. Hoje eu estava vendo um meme de ciência na internet. Nesse meme de ciência na internet, a pessoa falava sobre machine learning, que ele pegava um cutelo que mais parece uma espada tirada de uma ficção científica para cortar um pequeno pedaço de bife. E a pergunta, a piada, era justamente essa: chamar coisas muito simples de machine learning. Porque nem nós que fazemos parte sobre essa sociedade, esse grupo, né, de pessoas que utilizamos aprendizagem de máquina, temos perfeita consciência do que é, de fato, aprendizagem de máquina. Isso gera algumas situações bem exóticas, porque nós estamos falando aqui de usar teoria de probabilidade de 1763. Não tenho nem o que comentar, né? Tão antigo que é essa teoria. E o que ela diz para nós? Ela fala assim: com base nos dados históricos, calcula-se a probabilidade de uma classe de uma determinada instância ser influenciada por determinados atributos. Tudo muito meio vago, eu compreendo completamente. Vai ficar mais claro conforme nós formos explicando cada uma das etapas. Vamos considerar os dados do jogo de golfe, que nós já estamos carecas de ver nesse curso. São os mesmos dados. Ele é legalzinho. Por quê? Porque nós conseguiremos fazer a conta do método toda manualmente. Será perfeitamente possível ver a construção do método. E como esse é o nosso primeiro algoritmo, é importante você ter essa materialidade daquilo que nós estamos executando. E a nossa dúvida é se nós, com base em uma certa condição de aparência, temperatura, umidade, condição do vento, determinar se nós vamos ou não jogar golfe hoje. A primeira etapa é realizar a probabilidade de classe. Existem 14 instâncias. Como é que eu sei disso? Eu sei contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. São 14 linhas, 14 instâncias. Se você olhar aqui, 9 desses casos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, são yes.
A probabilidade aleatória de você pegar um caso desse banco de dados e ele ser yes é de 9 em 14. A probabilidade de ser no é de 5 em 14. A segunda etapa é o cálculo da probabilidade condicional dos atributos associado a cada classe. E o que essencialmente quer dizer isso? Nós temos duas classes possíveis, yes e no. Agora, eu quero realizar o cálculo da probabilidade condicional de, dada uma condição de aparência climática, ter sido yes ou no. Olha, você sabe que existem 9 casos que a resposta é sim, e 5 casos que a resposta é não. Desses 9 casos que a resposta é sim, quantos deles é ensolarado, quantos é nublado, quantos é chuvoso? Então aqui, ó, tem um sim aqui, ó, nublado. Outro sim aqui, rain. Outro sim aqui, rain. Esse outro sim, nublado. Esse aqui, ensolarado, chuvoso, ensolarado, nublado, nublado. Eu conto 2 dos casos que foi sim, que a resposta é sim, eu vou jogar, 2 deles estavam ensolarados. Um está aqui e outro está aqui. 4 deles é nublado. É esse, esse, esse e esse. E 3 deles é um clima chuvoso. Então, eu tenho um aqui, eu tenho o outro aqui. Esse aqui é rain, mas a resposta é no. E aí tem um aqui, ó, outro aqui, o terceiro. Então, dos 9 casos que é yes, 2 é ensolarado, 4 é nublado, 3 é chuvoso. E no, existem 5 casos que é no. Olha, dos 5 casos que é no, se você olhar aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5. Esse daqui é rain. Aí, esse outro aqui é ensolarado. Esse é chuvoso. Ensolarado e ensolarado. 3 são ensolarados, 2 são chuvosos. Então, você completa a tabela de probabilidade condicional desse primeiro atributo, que é Outlook. Essas outras colunas aqui, essas frações calculadas, né? 2 por 9 é 0,22, 3 por 5, 0,60. Obviamente estão aproximados, né? Enésima casa decimal não faz sentido aqui, não no caso desse, né? Mas no caso desse aqui, por exemplo, fica aí. Ó. Aqui seria 0,33333, 0,33. Pronto, tá? E aí você tem aqui isso aqui. Aí você repete isso para a temperatura, para a umidade, para a condição do vento. E é claro, aqui embaixo ó, tem o 914 e o 514, que é o quê? É do total, né? Então, do total, 9 são yes dos 14 que existem. 5 são yes, no dos 14 que existem. 0,64, 0,36. Bom, sabe o que é isso aqui? Isso aqui nada mais é do que um modelo de navio Bayes. E é esse modelo, é só isso. Tá? Não tem mais nada, é só isso mesmo. Não tem nada escondido, não tem nenhum truque na manga. Não, é um simples cálculo de probabilidade dos eventos com base nas tabelas conhecidas. A dificuldade é que normalmente nós não temos 14, nós temos 2.000, 3.000, 1 milhão, 3 milhões. Por mais rápido que seja o processamento desses dados, não dá para você fazer na mão, né? Você não vai ficar contando um por um. Dá para montar no Excel de boa, tá? Aliás, boa parte dos algoritmos que nós usamos em Machine Learning são simples o bastante para você fazer isso na mão. Ou no Excel, quero dizer. No Excel. Muito simples para fazer no Excel. Mas esse é o modelo. Agora você tem que usar o modelo. Você tem uma nova instância, uma nova condição, né? O que você vai fazer? Você vai fazer o cálculo da probabilidade posterior. E o que é a probabilidade posterior? Também conhecido como, afinal, usar esse modelo. Você faz o cálculo da probabilidade posterior para cada classe
ou seja, baseado no valor dos atributos de uma nova consulta, qual a probabilidade de se obter cada uma das classes. Aqui eu só tenho duas possibilidades, yes ou no. Então, qual a probabilidade de, dado aqueles valores de input, qual a probabilidade de ser yes e qual a probabilidade de ser no? E aí, a classe que tiver o maior valor numérico, entre aspas, vence. É o atributo daquele item. Vamos fazer um exemplo. Suponha que o seu input seja ensolarado, quente, alto e falso, para as condições de aparência, temperatura, umidade e condição do vento, respectivamente. Probabilidade de ser sim. Probabilidade de ser sim. É a probabilidade de ser sim, 9 por 14, que multiplica a probabilidade de ser ensolarado e sim, de ser quente e sim, tá aqui 2,9, de ser alto e sim, e de ser falso e sim. E aí o que você faz? 0,64 vezes 0,22 vezes 0,22 vezes 0,33 vezes 0,63 dá esse número aí, 0,006746. E qual é a probabilidade de, dada esses 4 atributos, ser null? É o cálculo da probabilidade posterior de novo, a multiplicação de todas as probabilidades. A probabilidade de ser null, a probabilidade de ser ensolarado e null, de ser quente e null, de ser alto e null, de ser falso e null, o que dá 0,027648. Qual é o maior número? O de null. Então, a classe vencedora é null. Importante observar no método de Navier-Bayes, com base em classificações como nós estamos usando aqui, é que ele possivelmente lhe dará a classe vencedora no output. Mas ele tem uma informação ainda mais valiosa, se for você que estiver construindo um algoritmo, ou se o algoritmo der acesso a essa informação, que é: você consegue mensurar o quão este valor é mais alto que este valor. Porque você poderia ter calculado uma condição de probabilidade posterior, onde aqui é 0,027648 e aqui é 0,027647. A classe vencedora continuaria sendo null, mas você percebe qual é o impacto que você tem quando você coloca aqui, ó, você tem desse valor para esse valor aqui, o quê? Quase 4 ordens de grandeza, mais ou menos. Né? Se fosse 7 vezes 4, daria 28. Então, você tem aqui, você tem 4, esse número aqui é 4 vezes maior que esse número aqui, mais ou menos. É bem diferente de você dizer que esse número aqui é maior do que esse outro na 14ª casa decimal. Então, embora essa seja uma técnica de classificação cuja teoria fundamental foi feita para fazer classificação direta, ela tem algumas particularidades intermediárias que podem estar inacessíveis ao usuário do software empacotado, que pode ser de grande valia. Por quê? Porque você pode criar alarmes que identifique o quão diferente é uma probabilidade posterior em relação a outra. Então, se você tem uma coisa que é 4 vezes maior do que a outra, você tem um nível de confiança nessa resposta. Se você tem alguma coisa que está se diferenciando na 6ª casa decimal, você tem um nível bem menor. Então, você pode criar alarmes de transição que vão, digamos assim, permitir que você mescle conhecimentos de lógica booleana, que é o que está na sua frente, com conhecimento de lógica nebulosa, que nós já vimos no nosso capítulo de lógica difusa. Então, eu posso transformar esse atributo yes e no em yes, maybe e no.
simplesmente manipulando o conhecimento que eu tenho a respeito dessas duas tags. Volto a repetir que esta não é uma informação explícita do modelo de nave e ideias, mas é para que nós possamos compreender também uma outra coisa. O pacote que você usa, programa e obtém resultados, ele pode ter uma certa simplicidade tal que não te permite verificar com a profundidade de você relacionar esses eventos e, dadas as condições, criar novas interpretações, novas mesclas entre algoritmos. É muito importante nós termos isso em mente, porque isso vai ser o diferencial do futuro. Em 1763, as pessoas já sabiam fazer isso, gente. O que faz isso aqui ser bom são as nossas capacidades de aperfeiçoar dados os problemas que nós temos. Bom, mas o que acontece se ao invés de você ter classes nominais, se você tiver, ao invés, não digo nem classes, se você tiver dimensões nominais, né? Porque todas as dimensões do nosso banco de dados eram textos, né? Ou binários, eram valores nominais. E se nós tivermos valores contínuos? Você tem algumas alternativas. A primeira dela é discretizar os atributos. Vou dar um exemplo. Baseado em alguma experiência ou entendimento do caso. Como assim experiência? Vamos aqui, ó. Vamos pegar o caso da idade. De 0 a 12 anos reflete bem uma criança pequena. Mas dependendo do objetivo, pode ser necessário dividir de 0 a 2 anos, de 2 a 5 anos. A gente vê muito isso em brinquedos, né? De 0 a 2 anos é um tipo de brinquedo que você não dá para uma criança de 12 anos. Então, dependendo do que você quiser classificar, você discretiza de acordo com esse seu conhecimento prévio, das suas metas, das suas observações. O que você tem no seu formulário é a idade da pessoa, a data de nascimento, tá? Mas onde você classifica ela é outra coisa. Por outro exemplo, ó, de 0 a 18 anos, reflete todos os menores de idade. Todos é proibido vender bebida alcoólica, pelo menos legalmente. Mas o gosto musical e as diversões de um jovem de 17 anos é completamente diferente do que você vai ter que arrumar para uma criança de 3 anos de idade, de 5 anos de idade. Então, se você estiver realizando um trabalho para separar pessoas que precisam de responsáveis legais, você possivelmente terá que incluir a pessoa que vai fazer 18 anos amanhã na lista dos menores de idade, da mesma forma que uma criancinha recém-nascida. Agora, se você estiver falando sobre diversões, de criar algum tipo de entretenimento para o passeio de uma pessoa, por exemplo, você vai ter que fazer coisas diferentes, com certeza. A outra possibilidade que nós temos é converter a probabilidade segundo uma certa distribuição estatística. E aí, nós temos vários outros modelos que utilizam esse tipo de abordagem. Por exemplo, o Gaussian Navier-Bayes, Bernoulli Navier-Bayes. E para exemplificar toda essa classe, vamos dar uma olhadinha no Gaussian Navier-Bayes. O que eles são? Você admite que os dados, no caso do Gaussian Navier-Bayes, você admite que os dados são normalmente distribuídos. Então, você coloca aqui, o que tem aqui no meio é o valor médio, e aí você tem menos 3 desvios de padrões para pegar nessa cauda aqui de 99,99%, mais 3 desvios de padrões para o lado de cá. Aqui tem o que é esse ponto aqui? Mais 2 desvios de padrões, menos 2 desvios de padrões, é o ponto de 95, mais ou menos, né? O ponto de 95% de confiança, na verdade 95,45% de confiança. Aqui o 3 desvios de padrões, aqui está até o valor, 99,73%, 0,99, né? Eu falei que é 99,99, não, 99,73%.
São esses dois pontos. Aqui está 68,27%. E aí o que acontece? O que você precisa para realizar um cálculo de uma probabilidade posterior? Você precisa saber qual é a probabilidade da, por exemplo, IES vezes a probabilidade da condição de 2 metros de altura ser IES. Aí você tem a distribuição. Ó. Aí você vem aqui ó, no valor, aqui, ó, 2 metros de altura, tá aqui. Aí você vem até aqui, olha para esse lado de cá e pega a probabilidade dele ser IES, que essa curva representa a probabilidade dele ser yes, e a outra vai representar a probabilidade de ser no, dada a distribuição de tamanhos ou a idade de uma determinada pessoa. Bom, tamanho é uma péssima representação para distribuição normal, tudo bem, só que isso aqui ela é logo normal, mas de qualquer forma existem distribuições que são normais, existem distribuições que são baseadas na distribuição de Bernoulli, existem distribuições que são baseadas na distribuição de Poisson, e assim sucessivamente. A cada um desses métodos, se você exclusivamente usar Gaussiana, Bernoulli ou Poisson, o que você essencialmente tem é o Gaussian Navier-Bayes, Bernoulli Navier-Bayes, Poisson Navier-Bayes, e assim sucessivamente. Eu tenho aqui algumas referências. Nós temos aqui alguns pacotes que usam o Navier-Bayes. Nós temos o artigo original, o texto original do Bayer e do Prince a respeito de probabilidade, teorema de Bayer. Como ele funciona, com códigos, guias, enfim, se você colocar Navier-Bayes em R ou Python, você vai ver que existem centenas de referências sobre o assunto, são excelentes, é um modelo bem estudado, bem badalado, enfim, tudo que você poderia ter de documentação sobre o modelo, você de fato vai conseguir. É o melhor modelo? Olha, cuidado com essa pergunta, se ela passou pela sua cabeça. Lembra, não tem modelo ruim nem modelo bom. Existe modelo que resolve o meu problema e existe modelo que não resolve o meu problema. Se eu consigo resolver um problema com o Navier-Bayes e ele funciona da forma que eu espero, eu não vou gastar meu tempo utilizando uma rede neural de última geração para resolver o problema. Não, não vou. Eu vou ficar com um problema que eu tenho na minha frente. Porque com a solução simples que eu tenho na minha frente. Eu quero utilizar a melhor solução, mas também a mais simples possível. Eu não quero inventar moda, não, gente. Se o modelo funciona, ele está ótimo. Então, nós vimos aqui os conceitos teóricos do algoritmo de Navier-Bayes e suas respectivas variantes. E obrigado pela atenção de todos.